Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Claudino, sejam muito bem-vindos ao canal Produto On. Existe uma ideia muito confortável que as pessoas elas gostam de acreditar sobre a tecnologia. A ideia de que quanto mais a gente avança nesse tema, mais civilizado o mundo ele vai se tornar. Que inovação traz progresso e esse progresso reduz muitos conflitos, mas se você começar a observar com mais atenção o cenário global atual, você vai perceber algo muito diferente. A guerra, ela não desapareceu, ela não ficou menos relevante, ela não ficou mais rara, ela simplesmente está mudando a forma dela. E talvez a maior mudança não seja visível à primeira vista. Por quê? Ela não está apenas no tipo de arma sendo usada, ela está em algo muito mais profundo. Ela está na forma como as decisões estão sendo tomadas no campo de batalha. Hoje, quando a gente fala de conflitos, principalmente envolvendo Irã, Israel, Estados Unidos, não estamos mais falando apenas de tropas, tanques, aviões tripulados, a gente está falando de sensores distribuídos, a gente começa a falar de sistemas que são totalmente conectados, e a gente está falando de inteligência artificial operando em tempo real dentro da guerra. E principalmente a gente está falando dos drones, máquinas que voam, observam, analisam e em muitos casos atacam. Máquinas que reduzem a necessidade de presença humana direta. Máquinas que transformam o campo de batalha em algo muito mais próximo de um sistema tecnológico do que de um confronto tradicional. Isso levanta uma pergunta inevitável. Será que agora dependemos mais de algoritmos do que de soldados? Quem realmente está lutando e brigando nessa guerra? Se você gostou desse tema, fica aqui no vídeo, porque eu acho que hoje a gente vai ter bastante assunto. Bom, vamos voltar um passo atrás, né? Durante grande parte da história moderna, guerra era uma questão de escala. Mais homens, mais armas, muito mais produção, mais capacidade industrial. Se você olhar para os conflitos como a Segunda Guerra Mundial, a lógica era muito clara. Quem produz mais vence, quem mobiliza mais pessoas acaba vencendo, quem sustenta mais tempo vence a história. Sempre foi um jogo de volume, um jogo de resistência, um jogo de capacidade física e econômica. Mas esse modelo ele está começando a mudar gradualmente com o avanço que a gente está tendo da tecnologia. Primeiro vieram as armas mais precisas, depois sistemas de comunicação muito mais eficientes. Depois a gente começou a ver satélites, depois os mísseis guiados. Então, de forma mais disruptiva, vieram os drones. E aqui acontece uma mudança fundamental. A guerra, ela deixa de ser apenas sobre força e ela passa a ser sobre informação e decisão. Porque quando você tem um drone sobrevoando uma região, coletando dados em tempo real, o valor não está apenas no ataque. O valor começa a estar na informação, começa a estar na capacidade de você entender o ambiente antes de você precisar agir. E isso muda completamente a lógica do conflito, porque quem entende melhor o campo de batalha não precisa de tanta força para poder dominá-lo. Existe um erro muito comum quando as pessoas elas pensam em drones. Por que eu estou falando isso? Elas acabam imaginando apenas um dispositivo voador com uma câmera ou um míssil. Mas isso é uma visão extremamente limitada das pessoas. Um drone moderno não é apenas um equipamento, ele é sim um nó dentro de um sistema muito maior. Por quê? Ele acaba coletando dados, ajudando quem está fazendo o mapeamento. Ele transmite esses dados de forma muito rápida e chega numa base onde você pode ter
informações muito relevantes para aquele momento que você precisa. Ele acaba recebendo instruções de como fazer esse mapeamento, de como trazer esses dados para dentro da base e principalmente ele começa a interagir com outros sistemas. E ele pode operar de uma forma coordenada com outros drones. Isso é muito importante. E além dessa importância, ele pode ter também a questão dele ser integrado com o sistema de inteligência artificial. E isso transforma o drone em algo completamente diferente de uma arma tradicional que a gente tem hoje no mundo. Ele deixa de ser apenas um instrumento de ataque e ele passa, sim, a ser um componente de uma arquitetura tecnológica de guerra que você nem imagina como funciona. Quando países utilizam drones em larga escala, eles não estão apenas lançando dispositivo no ar, eles estão criando uma rede de sensores distribuídos, uma rede que é capaz de monitorar, mapear e responder ao ambiente de uma forma muito rápida. E quando você começa a conectar essa rede com análise de dados, você começa a ter algo que se aproxima de um sistema nervoso digital no campo de batalha. E isso acaba te dando muito mais vantagem dentro dessa guerra que você está vivendo. Tá, mas vamos lá, Claudina. Se os drones eles são sensores, a inteligência artificial seria a cabeça pensante disso. E é aqui que essa mudança ela começa a se tornar ainda muito mais profunda, porque durante muito tempo a tecnologia militar ela era baseada em quê? Em execução. Você tinha uma ferramenta que ela era muito mais rápida, muito mais forte e muito mais eficiente. Mas a decisão ainda era humana. Hoje, isso está mudando de uma forma muito rápida. A gente está falando aqui de sistemas de inteligência artificial que conseguem analisar imagens em tempo real, conseguem identificar padrões, conseguem reconhecer comportamentos, principalmente eles preveem movimentações no campo de batalha. E isso, eles conseguem ter uma priorização dos alvos muito mais com base em probabilidade. Significa que a tomada de decisão ela começa a ser parcialmente automatizada, não totalmente, mas o suficiente para poder acelerar drasticamente o tempo de resposta. E quando o tempo de decisão diminui, a dinâmica do conflito ela muda. Por quê? Decisões que antes levavam minutos ou horas, isso pode se tornar segundos. Decisões rápidas em ambientes de alta tensão, principalmente ambientes de um risco muito alto. E isso reduz demais o tempo de reflexão. Quem está no campo de batalha tem um ganho muito grande na hora da decisão. Talvez uma forma mais interessante da gente entender isso é o que está acontecendo. É a gente pensar na guerra moderna como um sistema distribuído. Você tem entrada de dados, sensores que estão captando informações, você tem o processamento, sistemas que estão analisando essas informações e você tem o poder de decisão. São os algoritmos e principalmente a parte humana está interpretando os dados e principalmente está executando tudo isso. E a gente está falando aqui de drones, mísseis e outros sistemas que estão agindo de uma forma muito rápida. E isso não é muito diferente de uma arquitetura de software moderno que a gente tem hoje. Na prática, o campo de batalha está se tornando uma espécie de plataforma tecnológica, onde diferentes componentes estão interagindo em tempo real. E como em qualquer sistema, quem tiver melhor arquitetura, melhor integração, melhor processamento, tem uma vantagem enorme nessa guerra. E isso muda completamente o tipo de competência necessária que se precisa. Porque agora não basta você ter um poder militar muito forte com soldados e armas. Você precisa ter uma capacidade tecnológica muito além do seu rival. Uma das mudanças mais subestimadas nesse cenário talvez é o perfil das pessoas que estão envolvidas. Porque nas guerras tradicionais, a gente sempre lembra de soldados, armas, o treinamento físico, a presença em campo, a resistência das pessoas. Só que hoje, nessas guerras modernas, a gente está precisando de um outro tipo de profissional
profissional, que é o engenheiro, o especialista de dados, o especialista de inteligência artificial que falta no mercado, os especialistas em sistemas, porque a vantagem competitiva não está mais apenas no campo físico, ela está na capacidade de você construir e operar sistemas muito complexos. E isso cria uma mudança estrutural em países, em pessoas, porque os países eles precisam sim investir em tecnologia para ganhar uma relevância estratégica de mercado. E os países que dependem apenas de força tradicional, eles vão começar a perder espaço. Essa é a realidade da nossa guerra moderna. Ah, Claudine, então você está dizendo que tudo são flores, Estados Unidos e Israel têm uma grande vantagem nessa guerra. Só que existe um ponto crítico aqui, tá, gente? Porque a automação ela reduz o custo. E quando o custo de executar ações militares diminui, a barreira para você poder usar a força ela também vai diminuir. Se antes a gente precisava mobilizar um ataque e tudo isso exigia talvez um deslocamento de tropas, hoje algumas ações elas podem ser sim realizadas remotamente, com menor exposição, com menor custo político imediato, e isso cria um grande risco, porque as decisões elas podem se tornar muito mais frequentes. E aqui eu estou falando de decisões rápidas, que são menos refletidas, e além disso, quando os sistemas automatizados eles começam a entrar em uma equação, surge uma outra questão que também é crítica. Quem que vai ser o responsável por uma decisão tomada por um algoritmo? Esse talvez seja um debate longe de ser resolvido, porque quando a gente fala de leis, principalmente dentro dos países, a gente está muito longe, porque ninguém vai querer ser responsabilizado por uma coisa que a inteligência artificial faz. Quando a gente começa a observar conflitos atuais aí que a gente está tendo entre Irã, Israel e Estados Unidos, fica claro que a gente está vendo algo muito maior do que disputas territoriais, por exemplo. A gente está vendo uma competição tecnológica. Quem tem melhores sensores, quem tem melhores algoritmos, quem processa muito mais rápido, quem integra melhor os seus sistemas, quem toma decisões muito mais eficientes. Isso é muito mais próximo de uma corrida tecnológica do que uma guerra tradicional. Talvez o ponto mais importante seja esse. A guerra ela não está ficando menos relevante, ela está ficando muito mais tecnológica, mais sistêmica e muito mais dependente de dados do que você imagina. Existe uma tendência muito comum quando a gente fala de tecnologia militar, achar que quem tem tecnologia mais avançada sempre vence. Mas a realidade ela é muito mais complexa do que isso. E a tecnologia não é apenas sobre sofisticação, ela é sobre o custo, sobre a escala e principalmente a adaptabilidade. E é exatamente nesse ponto que o modelo adotado pelo Irã se torna interessante. O Irã ele não compete diretamente com os Estados Unidos ou Israel em termos de tecnologia de ponta. Longe disso. Ele não possui o mesmo nível de investimento também. Não possui o mesmo acesso a chips avançados, não possui o mesmo ecossistema industrial. Então, ele faz algo que é diferente. Ele aposta em sistemas muito mais simples, muito mais baratos, muito mais fáceis de produzir e, principalmente, mais fáceis poder replicar. Os drones iranianos, em muitos casos, não são os mais precisos, não são os mais inteligentes, não são os mais sofisticados, mas eles têm uma característica extremamente estratégica. Eles são produzidos em escala. E quando você começa a produzir em escala, você muda completamente a dinâmica do conflito. Porque um sistema simples, em grande quantidade, ele pode gerar um efeito tão relevante quanto o sistema avançado em pequena quantidade. Isso é muito parecido com o que acontece em tecnologia. Às vezes uma solução menos elegante, mas altamente escalável, vence uma solução que é tecnicamente superior, mas limitada. E outro ponto importante é a questão da adaptabilidade, porque sistemas mais simples, eles tendem
a ser muito mais flexíveis. Eles podem ser modificados de forma muito mais rápida, podem ser ajustados para diferentes cenários. E isso cria, sim, uma vantagem tática, porque em ambientes de conflito, a capacidade de adaptação rápida pode ser muito mais importante do que a perfeição técnica. E além disso, existe um outro fator estratégico relevante. Sistemas mais baratos, eles reduzem o custo de falhas. Se um drone caro é perdido, o impacto é muito alto. Se um drone barato é perdido, ele pode ser substituído de forma muito mais rápida. E isso permite um tipo de abordagem diferente. É experimental, é agressivo, é distribuído. O modelo do Irã não é baseado em superioridade tecnológica, ele é baseado em economia de escala ampliada à guerra. E isso cria um equilíbrio interessante no cenário global, porque mostra que a inovação não é apenas sobre tecnologia de ponta, é também sobre como que você utiliza os recursos que você tem e como que você usa esses recursos de uma forma inteligente. Ah, Claudino, então você está defendendo o Irã? Não. Se o modelo do Irã é baseado em escala, o modelo de Israel e Estados Unidos segue uma lógica completamente diferente. E aqui o foco não é a quantidade, é a precisão, a integração, é a superioridade tecnológica. Esses países, eles operam com um sistema muito avançado, muito longe do que vocês imaginam que é o sistema iraniano. Os drones com sensores altamente sofisticados, sistema de comunicação de criptografia, integração com satélite, capacidade de processamento de dados em tempo real e principalmente uma integração profunda com a inteligência artificial. Isso permite algo que sistemas mais simples não conseguem fazer com o mesmo nível de eficiência. Tomar decisões com base em grandes volumes de dados, principalmente identificar padrões complexos, usar essas informações de uma forma múltipla e agir com uma alta precisão. Isso é uma abordagem completamente diferente do cenário que a gente viu do Irã. Enquanto o modelo baseado em escala ele aposta em volume, o modelo tecnológico aposta na eficiência. Menos operações, mais assertividade, menos desperdício, muito mais precisão. Mas isso também tem um custo muito alto. Sistemas avançados são caros, exigem infraestrutura muito complexa, depende de cadeias de suprimentos sofisticadas e são muito mais difíceis de poder replicar rapidamente. E isso cria um equilíbrio muito interessante, porque nenhum dos dois modelos que eu estou falando aqui, ele é absolutamente superior em todos os outros cenários. Em alguns contextos, precisão vence, em outros, a escala vence. E isso mostra algo muito importante para a gente. A guerra moderna não é apenas sobre tecnologia, é sobre a estratégia tecnológica. Como que você combina custo, escala e sofisticação? Como que você equilibra quantidade e qualidade? Como que você integra sistemas diferentes em uma arquitetura funcional? E talvez o ponto mais importante seja esse. Israel e Estados Unidos não operam apenas drones, eles operam ecossistemas tecnológicos muito completos e muito complexos, onde cada componente, sensores, dados, algoritmos e principalmente a decisão funciona de forma integrada. E é essa integração que cria uma vantagem real para Israel e Estados Unidos. Se existe uma conclusão que a gente pode tirar de tudo isso, é que a guerra moderna está se tornando um reflexo direto da evolução tecnológica. A gente não está mais apenas falando sobre força, sobre território, sobre presença física, é muito mais sobre temas, dados, capacidade de decisão. E aí, como eu falei, de um lado você vai ter modelos baseados em escala, simplicidade, adaptabilidade, e do outro, modelos baseados na precisão, integração e na tecnologia avançada. E esse conflito entre modelos define muito o cenário atual, mas talvez a reflexão mais importante que você tenha que ter hoje, saindo aqui desse vídeo, é a tecnologia ela já transformou a forma como a gente trabalha, como a gente se comunica, como a gente aprende. Isso é inevitável que ela também transformasse a forma como os conflitos no mundo estão acontecendo. E nesse cenário novo atual, a vantagem não pertence apenas a quem tem mais poder, pertence a quem entende melhor como vai usar a tecnologia, principalmente o sistema. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir,
curtir o canal, compartilhar, ativar o sininho e principalmente comentar o que você acha de toda essa loucura que a gente está tendo da guerra moderna, principalmente a guerra tecnológica. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.